Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Geopoliticando. Hoje nós vamos focar o vídeo em analisar uma matéria que fala de um reset, de um grande reset, mas especificamente chinês. E nos interessa muito entender para onde vai a economia da China, porque o Brasil, ao longo dos últimos anos, se colocou muito na dependência da economia chinesa. Sempre foi dito isso, que era o nosso principal cliente, ainda continua sendo, e ela vem sofrendo uma desaceleração do seu aumento do PIB. O PIB ainda aumentou, no último ano parece que foi 5%, é um aumento bem considerável, mas em relação ao que era já não é mais tanto. Conforme eu falei para vocês, o governo americano começou realmente a tirar as empresas de lá, isso é visível, e mais algumas medidas vão sendo feitas para desfavorecer o crescimento chinês, porque os Estados Unidos percebeu que a China estava querendo criar independência, né? E como isso afeta o Brasil? Em vários aspectos. Um deles, por exemplo, na nossa exportação de commodities, porque o Brasil é um exportador de commodities. Nós somos conhecidos como fazendão, né? Porque exploramos a agricultura como base da nossa economia e também venda de ferro, por exemplo, a Vale. A Vale tem caído nas suas cotações, o pessoal está comprando as ações, esquecendo que a China é a grande compradora de ferro do mundo. Ela tem as suas próprias minas. Eu não estou aqui fazendo sugestão de compra, venda, nem manutenção de ativos, só dando uma opinião a respeito das coisas que eu estou vendo. A China ela é uma grande compradora de ferro, ou era, porque ela estava construindo uma grande infraestrutura, né? Tanto dentro da China quanto fora com o Belt and Road. Mas será que o Belt and Road vai continuar? Eles estão com um projeto aqui no Brasil para uma ferrovia, então pode ser que em um certo aspecto sim. Mas lá nós vemos que muitas construtoras já pediram, já estão com dificuldade, né, para usar outra palavra. Então, será que a Vale está tão barata assim? Se, embora a cotação dela esteja abaixo do que estava ultimamente, corre-se o risco de o minério de ferro não vender mais tanto por um bom tempo, lembrando que a China também produz e ela, eventualmente, se não consumir mais, daqui a pouco, ao invés de compradora, passa a ser vendedora. E aí, quem é que compete com a China nos preços? É difícil, né? Então tem essa matéria aqui que eu achei bem interessante e nós vamos ler ela com uma certa atenção hoje. Ela diz o seguinte: o plano equivocado de Xi Jinping para escapar da estagnação econômica. A TI é o teste econômico mais grave da China desde que a reforma mais abrangente de Deng Xiaoping começou na década de 90. No ano passado, o país alcançou um crescimento de 5%, mas os pilares do seu milagre de décadas estão a vacilar. A sua famosa força de trabalho laboriosa está diminuindo, porque estão envelhecendo. Os chineses envelheceram e eles tinham a política de filho único, não tiveram filhos o suficiente para a reposição da população, né, para manter a mesma força de trabalho. E aí eles dizem aqui que a sua força de trabalho laboriosa está diminuindo. O mais selvagem boom imobiliário da história transformou-se em falência. Tem lá muitas cidades fantasmas abandonadas, né? O chinês ele tinha... Eu acho que é o sonho da humanidade, não é só o sonho americano, né? Eu ia dizer, o chinês tinha o mesmo sonho americano, casa própria. E lá eles tinham o sonho de ter uma segunda casa para o aluguel, né? E muitos investiram. E tem pessoas aí que compraram casas e mais casas, mas quando todo mundo tem casa, quem é que vai alugar a segunda casa, né? Então tem muitas cidades lá vazias por inteiro, prédios inteiros vazios, né? Então, o mais selvagem boom imobiliário da história transformou-se em falência. Então, quem é que vai comprar o ferro brasileiro agora? E o sistema global de comércio livre que a China utilizou para enriquecer está se desintegrando. A própria Rússia diz, né, eu vi agora um artigo escrito por Dugin, onde ele fala em se tornar independente. Eles estão, segundo a sugestão dele, a Rússia teria que se preparar para a guerra, criar uma economia de guerra. Em que sentido? Em se tornar independente do comércio internacional e da especialização internacional do trabalho. Ou seja, a Rússia, teria que produzir tudo. E a China também vai se voltar para ela internamente em algum momento. É isso que eu falava há anos atrás, lá em 2009, sobre
a criação dos 10 reinos, porque nós sofremos um grande boom de crescimento do que se chamava de globalização, e agora há uma retração, é como um batimento cardíaco, expande, retrai, expande, retrai. Então ele está na época de retração. Depois haverá uma nova expansão. E aí, nesse momento, eu temo que os países vão se organizar para a formação de um governo mundial. Então, nesse momento, haverá uma regionalização. O Brasil se prepara para se tornar um líder regional dos países da América Latina, não só do Sul, da América Central e aqui para baixo. Esse é o destino do Brasil, é um destino até profético. Mas a China não precisa disso. A China ela tem uma população de 1,3 bilhão de pessoas, né? Então ela internamente supre muita coisa. Ela tem as faltas dela em questão de alimentos, mas eu acho que o destino do mundo agora é sofrer essa contração e, claro, continuar negociando, mas não da maneira como era, né? Não com especializações de trabalho em um local único. Vai acabar acontecendo aqui no Brasil, penso, na América Latina como um todo, o que está acontecendo com os Estados Unidos. Eles estão trazendo de volta a indústria deles. Acho que aqui vai acontecer igual. Então, esse sistema global de comércio está implodindo. Como explica o nosso relatório, eles dizem aqui, né, a resposta do presidente Xi Jinping é redobrar a aposta num plano audacioso para refazer a economia da China, combinando tecno-utopismo. O que é o tecno-utopismo? Essa tecnologia toda de vigilância total, sociedade ultratecnológica, eu não vejo utopia nisso aí, eu vejo uma distopia, não um paraíso, um inferno, porque é controle demais em cima das pessoas, as pessoas enlouquecem, né? Mas, enfim, ele está combinando tecno-utopismo, planejamento central, então o retorno do comunismo mais forte, né? Porque o comunismo nunca acabou lá, mas havia uma certa liberdade de mercado. Então a The Economist vê aqui como um retorno ao planejamento central, uma obsessão pela segurança, que tem a ver com a tecnocracia, né? E isso define a ambição da China de dominar as indústrias de amanhã, mas as suas contradições significam que irá desiludir o povo da China e enfurecer o resto do mundo. Mas por que enfurecer o resto do mundo? Em comparação com os últimos 12 meses, sem falar nos anos agitados, o clima da China é sombrio. Embora a produção industrial tenha aumentado em março, os consumidores estão deprimidos. A deflação espreita. Deflação. Por que, embora aqui nós estejamos imprimindo dinheiro de uma certa maneira, né, através de aumento de endividamento público, por que as coisas não estão aumentando tanto assim? Porque a China exporta deflação, as coisas lá estão diminuindo de preço, porque as pessoas resolveram não consumir mais, eles estão com medo lá, depois do que aconteceu lá, daqueles lockdowns terríveis na China. Então, deflação está à espreita, eles estão tentando estimular a economia lá. E muitos empresários estão desiludidos. Para quem investir? Vamos vender para quem? Por trás da angústia estão receios mais profundos sobre a vulnerabilidade da China. Prevê-se que cerca de 20% de sua força de trabalho perca, né, até 2050. De 20% da força de trabalho. Uma crise no setor imobiliário que movimenta 1/5 do PIB levará anos para ser resolvida. Então, imagine o PIB de um país como a China simplesmente abrir mão de 20% do crescimento, né? Então, o PIB vai ficar negativo? O que eles vão fazer para resolver? Isso prejudicará os governos locais com falta de dinheiro, que dependiam da venda de terrenos para obter receitas e de imóveis prósperos para crescer. As relações com a América são mais estáveis, como atestou um telefonema entre Xi e Biden essa semana. Mas eles permanecem frágeis. As autoridades chinesas estão convencidas de que os Estados Unidos restringirão mais as importações chinesas e penalizarão mais empresas chinesas, independentemente de quem conquistar a Casa Branca em novembro. Concordo, porque toda a política que o Biden criticava no Trump, que ele começou essa política de confronto comercial com a China, o Biden copiou ipsis literis, como eu disse, inclusive, que copiaria. Eles só não tinham coragem de fazer isso, né? E aí, quando o Trump criou o crack, então eles
simplesmente deram continuidade porque viram que era o que tinha que ser feito para preservar o poderio norte-americano. E aí nós vamos ver dois cenários: ou a China se conforma, se volta para si mesmo, que eu acho que é o que vai acontecer, ou ela vai para o confronto. Não que eu não ache que eventualmente eles não terão um confronto, mas eu acho que não é o momento. É igual essa história aí do Irã, que eles estão dizendo, o Irã vai atacar Israel. Pode ser, mas eu não acredito. Porque qual é a ideia do... Vamos mudar um pouco agora. Qual é a ideia do Netanyahu? O Netanyahu, há muito tempo, vem dizendo, olha, o Irã, que sempre ameaçou de riscar Israel do mapa, está construindo a bomba nuke. E ele vai alcançar, e ele dava datas, e, enfim, sempre com aqueles gráficos dele, né? Então, ele realmente tem medo de que o Irã adquira equipamentos nuke, né, que podem, ou pelo menos é a impressão que ele dá, né, se é que esses equipamentos nuke realmente são como dizem que são. Mas, de qualquer maneira, algum tipo de artefato eles possuem, né, estão em vias de alcançar. E aí essa provocação que eles fazem aí por conta da embaixada na Síria, né, que eles foram lá e supostamente eles, né, porque não tem assim uma confirmação oficial, a qual nós temos de lembrar que lá no passado na Argentina aconteceu igual e eles acusaram o Irã, então meio que fica quase que elas por elas, né? Mas seria talvez uma tentativa de provocar o Irã a tomar a iniciativa. Só que o Irã, na minha opinião, não vai tomar a iniciativa, porque se eles estão prestes a alcançar um artefato obliterador, se eles atacarem agora, eles dão o argumento para Israel contra-atacar e aí tentar impedir qualquer tipo de progresso do Irã. Então, eu acho que toda essa paciência do Irã perante esses reveses todos que eles vêm sofrendo, tem esse objetivo que para eles é maior de alcançar um equipamento de obliteração que será ainda pior para o mundo, né? Porque imagine, se uma guerra hoje no Oriente Médio já iria talvez jogar o preço do petróleo lá para cima, imagine lá na frente com o Irã nuke. Então eu não vejo um futuro muito auspicioso para o mundo, não. As coisas só estão indo de mal para pior. Claro, quanto mais empurrar com a barriga, talvez melhor, né, para tentar achar uma solução, mas eu não vejo uma solução lá na frente, não. Mas voltando aqui, a resposta da China é uma estratégia construída em torno do que as autoridades chamam de novas forças produtivas. Isso evita o caminho convencional de um grande estímulo ao consumo para relançar a economia. Esse é o tipo de estratagema que o Ocidente decadente recorre. Em vez disso, Xi pretende que o poder estatal acelere as indústrias transformadoras avançadas, o que, por sua vez, criará empregos de alta produtividade, tornará a China autossuficiente e protegerá-a contra a agressão americana. Então, eles estão aí tentando agora criar a própria indústria de chips deles, né? Eu falei em vídeo anterior, não sei se foi nesse canal ou no outro, no Revelar, que eles, usando a tecnologia antiga, vão conseguir produzir chips 90% mais baratos, mas, por outro lado, com a capacidade de apenas 90% dos GPUs aí que o Ocidente produz, Taiwan produz, né? Então, eles estão buscando a própria tecnologia deles. Isso é alta produtividade, coisa que o Brasil, na verdade, deveria fazer, né? Nós ainda estamos na idade da pedra, né? Arrancando o minério do solo. Tudo bem, isso é ótimo que a gente tenha essa capacidade. Ficando ainda na agricultura, ótimo que tenhamos a nossa autossuficiência alimentar, mas a gente não progride em outros ramos, né? Quando tem muita riqueza é assim, a gente se acomoda. Então a China ultrapassará o aço e os arranha-céus para uma era dourada de produção em massa de carros elétricos, baterias, biofabricação e da economia de baixa altitude baseada em drones. O alcance desse plano é de tirar o fôlego. Estimamos que o investimento anual em novas forças produtivas tenha atingido 1,6 bilhão de dólares, um quinto de todo o investimento e o dobro do que era há 5 anos em termos nominais. Então, para que eles vão precisar do Brasil nesse caso? Eles podem se voltar para si mesmos. Carros elétricos precisam de muito pouco ferro, em comparação com um prédio, um apartamento. Baterias, eles têm as terras raras lá, e compraram muitas terras raras, acumularam. Biofabricação
é bioengenharia, coisa que eu sou totalmente contra, que a humanidade faça engenharia genética, mas eu ser contra ou não muda nada, é só uma opinião, né? E a economia de baixa altitude baseada em drones é algo que já está começando, né, e vai se intensificar. Então, assim, pessoal, é aquilo que eu estou dizendo. A China vai se voltar para o mercado interno, né? Eu vou passar aqui devagar para quem quiser ler a matéria aqui depois. Pode ir dando pausa, que daí eu não vou comentar ela inteira, porque resumidamente é isso aí. E para finalizar, só rapidinho, um comentário a respeito dessa matéria aqui. O presidente do Banco Central faz alerta sobre inflação. Cenário ficou mais difícil no último mês e meio. O Fed está dando sinais de que não vai reduzir os juros, talvez nem reduza esse ano, tá, pessoal? Era para ter 2, 3 cortes, um era para ter sido em março, o outro, daí quando não foi, eles disseram, não, o primeiro vai ser em junho, agora já estão dizendo que nem vai ter corte, e o Roberto Campos Neto até teve essa cogitação aí dele sair antes da hora. Por quê? Porque ele está vendo que não vai dar para cortar. Eu acho, é a minha opinião, eu acredito que é isso. Por quê? Porque o resto do mundo não vai cortar. O resto do mundo está, pelo contrário, tentando segurar a inflação, com exceção da China, aí, que está tentando impedir a deflação, né? Então, o que ele diz aqui, o Campos Neto afirmou, né, que o processo de desinflação foi puxado pelos preços de alimentos e energia. Então ele afirmou que a inflação e os núcleos estão caindo em boa parte dos países emergentes, mas ponderou que em alguns já há elevação da inflação de serviços. Alguns bancos centrais estão tentando entender que há relação entre mão de obra apertada e os preços de serviços, até porque a mão de obra está envelhecendo, né? Então, quanto menos mão de obra, mais cara ela fica. Quem já morou no interior sabe. O interior geralmente são habitados por pessoas de idade, né? Pessoas geralmente aposentadas, ganham lá um salário mínimo, 2, e eles não estão muito preocupados mais em aumentar patrimônio, então às vezes eles fazem um servicinho ou outro para ganhar um extra, mas não gira mais a economia, né? Então, por que estou dizendo isso? Porque lá você vê claramente como, havendo pouca mão de obra jovem, essa mão de obra acaba encarecendo, né? Mas, na verdade, no Brasil inteiro, a gente já nota falta de mão de obra jovem. As pessoas não tiveram filhos e aí o preço está vindo ainda. Agora, imagine aquelas pessoas que acham que vão chegar na velhice. Ah, não tive filho, mas eu tenho aí 10 milhões de reais na conta. A pessoa com 10 milhões de reais na conta, dependendo de todo mundo para tudo, esses 10 milhões vão igual água para dentro do ralo, né? Porque lembre-se que, escalando o preço dos serviços, as coisas vão se tornando cada vez mais caras. E é o que está acontecendo no mundo. A declaração de Campos Neto ocorre 2 semanas após o Copom, do Banco Central, decidir reduzir a taxa básica de juros em 0,5 ponto percentual, de 11,25 para 10,75. Foi o 6º corte seguido. Será que eles vão baixar mais ainda esse ano, como o pessoal está esperando, caso o Fed não baixe? Olha, eu não sei por que surgiu esse boato aí de que ele iria sair do cargo mais cedo, mas se é o caso, eu, se fosse ele, sairia mesmo, né? Já que tantos estão colocando a culpa nele, né? Em coisas que ele, na minha visão, não tem culpa nenhuma. Enfim, pessoal, aliás, tudo isso, todo esse caos aqui começou lá atrás, naqueles lockdowns, né, que eu falava tanto, mais uma opinião minha, né, de um ser aí de pouca significância no cenário nacional, quem dirá internacional, né? Mas eu dizia lá atrás, tudo isso aqui que está acontecendo hoje, eu disse que iria acontecer, um lockdown. Mas a esquerda, né, fechou tudo, obrigou, só faltava bater com pau na cabeça. Acho que em alguns lugares até quem tentou abrir as coisas apanhou mesmo, né? E aí está o resultado. E por coincidência é a esquerda que está no poder colhendo fruto daquilo que plantou lá atrás. Esse é o vídeo de hoje, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.